Olá, meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves e eu queria fazer um breve comentário aqui a respeito de uma novidade do novo CPC, que é a produção antecipada de provas. Está prevista do artigo 381 a 383 do novo diploma processual e há uma modificação aqui substancial. Por quê? Porque no CPC de 73, a produção antecipada de provas é uma cautelar nominada, de maneira que, para se obter uma prova antes do processo principal, você precisa provar o perigo do tempo, né? A testemunha já à idade avançada, a testemunha na iminência de uma viagem duradoura, a possibilidade do bem a ser periciado não estar em condições de perícia no momento adequado. E com o novo CPC, essa natureza cautelar, ela passa a ser apenas parcial. Significa dizer que essa causa do tempo como inimigo da produção futura da prova continua a ser uma das hipóteses de cabimento de uma ação probatória prévia ao processo principal. Mas o novo CPC incluiu outras duas causas. Uma delas me chama bastante atenção, que é aquela que praticamente libera essa ação probatória autônoma para qualquer hipótese. Porque imagina o que prevê o novo CPC. Você pode produzir uma prova por meio de uma ação que tenha a única finalidade essa produção, quando a prova puder auxiliar uma forma consensual de solução do conflito. Ou seja, é óbvio, sempre que você faz uma prova, você se aproxima da verdade. Quanto mais próximo você estiver da verdade, melhores condições as partes vão ter de fazer uma transação, de passar por uma mediação com sucesso. Então perceba, eu sempre vou poder agora como advogado dizer, olha, eu quero fazer essa prova. Por quê? Porque isso pode melhorar a minha situação em termos de solução consensual do conflito. Ou seja, está liberado praticamente qualquer hipótese. E a terceira causa, se você ainda não está convencido dessa liberação quase que absoluta, a terceira hipótese eu acho que é o suficiente para te convencer. Porque imagina, caberá essa ação probatória autônoma sempre que a prova puder evitar ou auxiliar a propositura de uma ação. Quer dizer, aquela história, eu estou em dúvida, eu não sei se eu ainda tenho ou não condições de propor uma ação, então eu quero fazer uma prova, eu quero chegar mais próximo da verdade, para daí me decidir se vem ou não vem a chamada ação principal. Então é uma novidade bem interessante, vai ampliar consideravelmente a possibilidade do advogado entrar com uma ação prévia, vamos chamar assim, antecedente, só com o objetivo de produzir a prova, numa escala muito maior daquela que nós acompanhamos hoje, à luz do CPC de 73. E eu queria brevemente fazer um comentário a respeito do artigo 833, no seu parágrafo 2º do novo CPC. O que nós vamos encontrar aqui? Uma novidade, uma grande novidade dentro do sistema processual brasileiro. A possibilidade de penhora de salário e de outros ganhos derivados do trabalho acima de 50 salários mínimos. É claro que você pode pensar, quem ganha 50 salários mínimos hoje no Brasil? É obviamente uma minoria, é óbvio, mas perceba que é a quebra de um paradigma. E nesses termos, o dispositivo é muito importante. Nós vivemos ainda, porque o CPC novo ainda não entrou em vigência, a ilusão de que qualquer espécie de penhora de salário viola o princípio do patrimônio mínimo, viola a dignidade da pessoa humana. Mas veja, se o sujeito ganha acima de 50 salários mínimos, será mesmo que aquilo que se sobrepor a esse valor, tirado deste devedor, retirará a sua dignidade humana? Afetará uma manutenção digna? Então perceba, uma novidade interessante, nós até então vivíamos a ilusão da impenhorabilidade absoluta do salário, salvo na obrigação alimentar, daí porque eu vejo essa novidade não como algo que vai mudar muita coisa na prática, porque de fato um salário acima de 50 salários mínimos é algo considerável e privilégio de poucas pessoas, mas como quebra de paradigma é uma norma significativa. Quem sabe daqui a alguns anos nós não consigamos diminuir para 30 salários mínimos, de repente até para um pouco menos, e aí trabalhar uma efetividade maior da execução. E queria fazer um breve comentário a respeito do artigo 1023, no seu parágrafo 2º do novo CPC. Na verdade, esse dispositivo, ele consagra um entendimento do STJ
mas que hoje ainda não legislado, com o novo CPC teremos uma regra expressa nesse sentido. Embargos de declaração. Os embargos de declaração, em regra, eles não têm contraditório, né? O juiz, o tribunal, não intimam o embargado para contrarrazoar no prazo legal. E com a novidade agora do novo CPC, sempre que os embargos de declaração tiverem possível efeito infringente, haverá necessidade da intimação em respeito ao contraditório. Resultado, sempre que os embargos de declaração puderem modificar o conteúdo da decisão, sempre que os embargos de declaração tiverem a capacidade concreta de reformar ou anular a decisão impugnada, o juiz ou o tribunal estará obrigado a intimar o embargado, dando-lhe um prazo de 5 dias para que ele apresente contrarrazões. Caso não o faça, haverá uma nulidade absoluta dessa decisão, que fatalmente será, portanto, anulada.